Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Zacarias capítulo 4, versículo 5. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero compartilhar com você sobre o tema restaurando o templo do Senhor. Restaurando o templo do Senhor. Você sabe que Deus, Ele ordenou que o templo fosse erigido, edificado em Jerusalém, para que o povo de Deus se reunisse e Ele se manifestasse entre o seu povo. É verdade que anteriormente Deus instituiu a Moisés para que o tabernáculo fosse erigido. O tabernáculo era a grande tenda portátil e durante 40 anos no deserto, essa tenda ela foi transportada de um lugar para o outro. E diz o texto sagrado que tinha algo tão sobrenatural que a nuvem do Senhor ficava sobre aquele tabernáculo. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e quando a nuvem saía, a tenda tinha que ser deslocada, tinha que ser locomovida, transportada para outro lugar, dando ciência de que Deus estava dirigindo o seu povo. Mas Deus agora queria um local permanente, e este local seria um templo que seria edificado no Monte Moriá, aquele mesmo monte de Gênesis capítulo 22, onde Deus falou a Abraão para sacrificar o seu único filho Isaque, e que no final Deus já tinha reservado, Deus já tinha colocado ali um carneiro naquele arbusto, e até Abraão ele profetizou: o Senhor proverá um cordeiro para si. Então, o templo que Deus ele ordenou que fosse construído seria um templo permanente. E Salomão recebeu essa incumbência, apesar de que o seu pai Davi desejou muito, desejou de tal maneira que ele quase que todas os utensílios, todas as ofertas, ele reservou para que o templo fosse edificado. E Salomão edificou durante 7 anos o grande templo, foi edificado e conhecido como Templo de Salomão. E diz a Bíblia que na inauguração houve uma manifestação tão maravilhosa, tão gloriosa, que os sacerdotes não podiam ficar em pé, tal era a glória de Deus ali naquele local. Mas sabe de uma coisa? Aquele templo ele foi destruído quando Deus permitiu que o Império Babilônico vencesse e tornasse Israel como cativo. Diz a Bíblia que Nabucodonosor, ele no ano 605, depois 598, depois 588, ele sitiou durante 2 anos, e 586 o templo foi completamente devastado, destruído, de tal maneira que até Neemias, quando ficou sabendo que Jerusalém havia sido devastada, ele chorou de maneira tão copiosa, se quebrantou diante de Deus. Mas sabe que esse templo que foi destruído, ele haveria de ser restaurado, porque Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Deus havia falado exatamente sobre isso, que iria restaurar o seu templo, que iria providenciar a restauração do templo, onde o nome dele seria exaltado e glorificado. E quando o reino babilônico, o Império Babilônico, ele caiu, ele foi ruído pela profecia bíblica, Deus já havia falado de que o Império Babilônico haveria de ser devastado, destruído, porque Deus é o soberano, Ele reina perpetuamente sobre todas as coisas. E foi exatamente no ano 539 a.C., quando Belsazar estava ali no seu palácio, com toda
o seu séquito com muitas centenas e centenas de pessoas ali. Ele, embriagado, completamente alcoolizado, ele pegou os utensílios sagrados, aqueles utensílios que haviam sido consagrados para Deus. Ele começou a beber e com os seus companheiros, com os seus subordinados, e de repente uma mão misteriosa na parede palacial, os seguintes dizeres, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, e ele não soube interpretar aquela palavra, aquele texto que estava escrito ali na parede. Mas um homem de Deus chamado Daniel, o qual estava cheio do Espírito do Senhor, cheio da sabedoria divina, sabedoria especial, ele recebeu ali a revelação e ele soube interpretar, ainda que todos os adivinhadores ali da Babilônia não souberam, não tinham condições de dar a interpretação cabal, mas Daniel, de maneira como um profeta, um atalaia, um embaixador do céu na terra, ele disse: pesado foste na balança e encontrado em falta. A balança de Deus estava agora pesando todos os atos, a insensatez, a arrogância, a soberba daquele rei. E diz a história, no ano 539 a.C., o rei Dario, ele entrou lá na Babilônia e ele foi assassinado. Então agora, nessa escritura que eu li, o profeta Zacarias recebeu a palavra do Senhor. Zacarias aqui, convém dizer, não é aquele Zacarias o pai de João Batista, porque este profeta Zacarias viveu muitos e muitos anos antes do profeta Zacarias, o sacerdote Zacarias, lá pai de João Batista. Mas esse profeta era contemporâneo de Ageu, do profeta Ageu. O profeta Zacarias, 2 anos após Deus falar com Ageu, ele começou o seu ministério profético. Ele recebeu a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor era exatamente essa, não por força nem por violência. Era pelo Espírito dele, Espírito do Senhor, que essa obra seria feita, seria realizada. E diz a história bíblica, que o rei Dario, ele mandou pegar os documentos, os arquivos, onde estavam ali a história de Israel, os registros ali do reino. E em Esdras capítulo 6, ele encontrou que o rei Ciro havia decretado de que o povo deveria voltar à sua terra natal para louvar a Deus, para oferecer cultos em louvor a Deus. E Dario, só para confirmar esse decreto do rei Ciro, ele agora decretou que o governador seria Zorobabel, governador de Judá, e que através de Zorobabel o palácio, o templo, ou melhor, o templo do Senhor seria reedificado, restaurado. E aqui Zacarias foi um dos profetas que teve muitas visões de Deus com mensagens espirituais, mensagens consistentes. E ele teve a visão de 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, daquele candelabro, aquele candelabro que tinha 7 lâmpadas. E o candelabro, você sabe, ele é abastecido com azeite. E o azeite é símbolo do Espírito Santo. Observe que o texto que eu li em Zacarias 4, versículo 7, diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Toda vez que você encontrar Espírito com E maiúsculo, isso se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então Zorobabel foi para lá com todos os recursos do tesouro da Média, do tesouro da Pérsia, pois o rei Dario era o rei da Pérsia, que agora estava dominando sobre a Babilônia e várias regiões. Um grande império se levantou porque Deus assim o quis. Então Zorobabel começou a reedificar, mas sabe que todas as obras que são realizadas para Deus, o inimigo ele se levanta. Deus tem o inimigo, o arco-inimigo Satanás.
Ele é um ser espiritual invisível. Ele tem todas as estratégias para trazer a destruição, para tentar devastar, para tentar frustrar os planos de Deus. Mas Deus, ele disse que através das mãos de Zorobabel, aquele templo seria reedificado. Deus deu o seu veredito, Deus decretou. E quando Deus decreta, está decretado. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei que tudo pode. E a palavra de Deus é a palavra viva, poderosa. Então saiba, no templo de Salomão foram 7 anos. Esse segundo templo aqui, que foi reedificado, foram mais de 20 anos para ser reedificado, mas Deus, ele supriu, Deus mandou todos os recursos, porque Deus é o Deus da suficiência, ele é o Deus que tem todo o poder. Saiba que Deus, ele é provedor, é o Deus maravilhoso. E aquelas 2 oliveiras representavam Josué, o sumo sacerdote, aquele homem que representava a piedade, a vida com Deus, a vida espiritual. A outra oliveira, Zorobabel, o governador, o administrador. É importante você ter uma vida piedosa, uma vida voltada para Deus, em louvor, em exaltação, sabendo que Deus, ele é o nosso bom Pai, mas também Zorobabel, que representava a vida administrativa, a vida no dia a dia. Então, no dia a dia, nós temos que ter uma vida espiritual, uma vida piedosa, e ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia, no nossa maneira de viver, relacionamento interpessoal, relacionamento de negócios. Tudo isso Deus quer, e é através do azeite, do Espírito Santo em nossas vidas. E nesse mesmo texto de Zacarias capítulo 4, nos fala que nós devemos considerar as coisas pequenas. O Zorobabel começou do alicerce, ele começou ali novamente pelos alicerces, ali pela fundamentação do templo. Então não queira começar pelo 3º, 4º, 5º degrau, não. A vida é uma vida por etapa. Caminhe devagar, mas com consistência, com sabedoria, pedindo a orientação, a direção do Espírito Santo, porque o Deus de Israel, o Deus que proveu esses recursos e abençoou para que o templo fosse novamente reedificado, restaurado para o louvor dele, é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele jamais mudará, é o Deus imutável, é o Deus da glória. E sabe de uma coisa? Me faz lembrar aqui sobre o templo ficou tão suntuoso, tão maravilhoso, que os samaritanos copiaram. Flávio Joséfo, aquele sacerdote da tribo de Levi, que viveu muitos séculos antes de Jesus, ele, nos seus escritos, ele nos fala de que Menahem, um sacerdote judeu, ele se apaixonou por uma samaritana, filha de um líder samaritano, e não podia de forma alguma, e os samaritanos não tinham comunhão. Diz lá em João capítulo 4, o próprio Senhor Jesus, os discípulos ficaram como que admirados, surpresos de Jesus estar ali em Sicar, na Samaria, e eles não sabiam que era um propósito nobre, que era levar as boas novas para aquela mulher. Mas eu quero falar a respeito de um templo que foi erigido naquele mesmo monte, no Monte Gerizim, em Samaria. Então Menahem, ele se apaixonou por essa jovem filha, a jovem chamada Nilcasso. Ele dá o nome, Flávio Joséfo dá o nome daquela jovem. E sabe de uma coisa? Menahem, ele renunciou ali o sacerdócio e foi se relacionar com aquela jovem. E o pai dela aceitou. E o pai dela, aquele líder samaritano, ele, para agradar ao seu genro, ele construiu um templo imitando o mesmo templo que foi reedificado por Zorobabel. E ele instituiu
que o sumo sacerdote seria Menahem. Por isso que aquela mulher disse: olha, os judeus adoram em Jerusalém e nós adoramos aqui nesse monte. E onde é que nós devemos realmente? Nós adoramos nesse monte. Aí Jesus vem com aquela palavra: não é em Jerusalém nem aqui, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o templo foi edificado ali no Monte Gerizim, o templo dos samaritanos, cópia do templo lá de Jerusalém. Mas o templo foi destruído pelo ano 100, 105 a.C. Mas hoje, na nova dispensação do Espírito Santo, o templo somos nós somos o templo de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. É por isso que esse templo precisa ser preservado, ele precisa ser consagrado para Deus. Nós devemos viver essa vida nova, em comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Então não é por força nem por violência, não é pelo poder da intelectualidade, da capacidade intelectiva, não é pela força do braço, não é pelo poder econômico, não, mas é pela força, pelo poder do Espírito Santo. Receba essa palavra, que Deus abençoe você e saiba que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele veio para habitar em nós. E lá no lugar santíssimo, quando Deus se manifestava, a glória dele era refulgente, a glória dele era uma glória abrangente, e todo o templo ele era impactado pela glória de Deus. Então, que você possa receber a glória de Deus na sua vida, que você possa transmitir ao mundo que Deus está em você. Que Deus o abençoe.